Bom dia, pessoal. Tudo bem? Já tem uns dias que eu venho tentando gravar esse vídeo e a correria em si não tem me permitido, porque desde que ocorreu o episódio com Simone, eu tenho estado muito atarefado. E eu estava lendo ontem uma escritura bíblica do livro de Lucas, onde mostra Jesus fez a cura de 10 leprosos. No meio deles tinha um que era samaritano, um estrangeiro. E o interessante é que 9 daqueles leprosos correram para o templo, foram se apresentarem aos sacerdotes, deram mais prioridade à religião do que voltar para agradecer. E apenas aquele estrangeiro, um samaritano, ele teve a coerência de regressar e agradecer. Esse vídeo vai ficar um pouco longo, mas eu gostaria que você ouvisse ele todo, porque é muito importante para todos nós. Eu vou intitular ele de Um que Volta. Há alguns dias atrás, a vida nos colocou entre a urgência, o silêncio e a fé. Se você está recebendo esse vídeo, deve lembrar do ocorrido com Simone, que no dia 27 de novembro, durante o parto do Anthony, nosso filho, ela sofreu um erro médico que lhe causou uma hemorragia gravíssima, chegando a precisar de 7 bolsas de sangue, um risco real, né? Após toda essa angústia, foi preciso fazer uma laparotomia de urgência, que é uma cirurgia muito delicada e de recuperação muito difícil, enfim. Foi um limite entre fé e desespero. Dias de UTI, uma cirurgia grande. Eu vi ela num corpo frágil e abatida, mas vi também uma grande mulher, com uma grande força e um exercício de fé e esperança muito grande nos 24 dias de internação. Eu ficava imaginando o fato dela ter pego no bebê apenas 8 minutos, segurou no colo só 8 minutos durante todo esse tempo. E aprendemos que tem momento em que a gente nem força tem para pedir ajuda. Mas mesmo assim, sem a gente entender, porque é desse jeito que Deus faz, a ajuda chega. Eu pude ver naqueles dias pessoas de lugares diferentes, histórias diferentes, crenças diferentes, em grandes, correntes de oração pela noite afora. Foram muitas ligações, foram muitas mensagens que recebemos, que eu recebi. Palavras de ânimo, auxílio emocional, suporte pessoal. Gente que apareceu com mantimentos, com recursos, com mensagens, com generosidade. Suporte, presença. E eu me lembrei desse episódio antigo dos 10 homens que foram curados, lá no livro do Evangelho de Lucas, capítulo 17. Fiquei analisando curiosamente que apenas um voltou para agradecer. Ele não era o melhor. Ele era considerado um estrangeiro. Ele não era de nenhum grupo religioso do seu dia. Ele não se preocupou em correr ao templo para falar com os sacerdotes, testemunhar. Até porque ele era um estrangeiro. Ele não seria bem-vindo. Ou, no dito de hoje, ele era um desigrejado. Um homem que não fazia parte dos famosos púlpitos do seu dia. E, por sinal, foi curado por um Deus
como os outros 9 também, foram curados por um Deus que não tinha púlpito. Eu não me considero uma pessoa religiosa, não faço parte de nenhuma crença religiosa. Além de me considerar um cristão convicto, eu acredito que Deus é capaz de fazer chão quando nossos pés não têm chão. E foi isso que eu fiz. Eu exerci a minha fé nesse sentido. E Deus, milagrosamente, fez o chão e nós fomos caminhando por ele. Mesmo eu também me sentindo um estrangeiro. Então, agora, como aquele homem que voltou, eu volto. Não porque tudo terminou, porque ainda não terminou. A recuperação continua, o cuidado continua. Mas eu volto porque a gratidão não espera o fim da dor. Assim como o socorro não esperou nenhum retorno. Então a gratidão, ela nasce no meio da dor. Ela nasce durante a caminhada, não no fim da caminhada. Eu venho aqui grato, de alma aberta, agradecer a cada pessoa que estendeu a mão, quando a gente nem sabia que tinha mais mão. A cada gesto silencioso que sustentou nossos dias, a cada auxílio, a cada prece, a cada oração, a cada ajuda que nos manteve de pé. Gratidão a você. Gratidão a todos. A única palavra que minha boca hoje tem são essas 8 letras. Gratidão. Talvez você não saiba o tamanho da coisa que fizeram. Talvez sequer você mensure como me ajudou. E ajudou minha esposa. E ajudou-nos emocionalmente e financeiramente, de todas as formas. Ou talvez considerou ter sido tão pouco. Mas para nós, eu quero que você saiba. Eu vi em cada gesto o máximo do mínimo que cada um conseguiu. E isso nos encheu do suficiente. Repito uma frase que eu sempre digo. Não foi fácil, mas não precisa ser fácil. Só precisa ser feito. E não faltou suprimento, não faltou mobilidade, não faltou palavras. Vocês conseguiram nos encher o suficiente. E acredito que o mesmo Deus que fez esse mover solidário continuará a mover até o fim dessa batalha, que ainda segue. Não é fácil. E não precisa ser fácil. Precisa ser feito. Mas eu não posso esperar a batalha terminar para agradecer. Quando as perguntas para mim estavam sendo grandes demais, a mão estendida de vocês foi a resposta que a gente esperava. Então, como aquele homem que voltou, nós paramos, olhamos e agradecemos. Afinal, a gratidão nos fez sermos agraciados com o amor solidário de cada um de vocês. E só Deus pode retribuir isso. Eu, Simone, nosso bebê, só temos que ser gratos. Em nome de Jesus. E por tudo mesmo que vocês fizeram. Mais uma vez, gratidão. Que esse ano seja repleto de retorno e de colheita. Que seja bem diferente para cada um de vocês. Que seja bem diferente para cada um de nós. E que Deus continue fazendo o chão e a gente caminhando mesmo quando não existe chão. Gratidão.